Eu me lembro que em 1968 eu estive com o grupo Jovens da Verdade na Igreja Presbiteriana de Bauru. E no domingo após o almoço, eu saí com minha esposa, viemos até aqui, à frente da igreja. E ela disse: que templo bonito. E eu disse: é bonito, mas não é para nós não. E aqui viemos, ficamos 12 anos, creio que os melhores anos dos meus 62 anos de pastorado. E eu agradeço muito a Igreja de Bauru, inclusive o título que me concedeu de pastor emérito, há alguns anos atrás. Eu vou perguntar quantos aqui conhecem, sabem o Salmo 23? Decor? Talvez seja o salmo mais querido de toda a igreja. E eu me lembro do tempo que eu estudava no JMC, lá em Jandira, de 52 a 57. E nós tínhamos lá a caravana evangélica de pregadores que reunia alunos do 2º e 3º anos colegial. E os membros da caravana saíam nas férias de fim de ano, dezembro, janeiro e fevereiro, para trabalhar nas igrejas. Eu, inclusive, por 2 vezes, estive em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, até numa ocasião, uma experiência gostosa, mas amedrontada. Eu fui pregar numa ilha que ficava a uns 2, 3 quilômetros da cidade. Os pescadores foram me buscar. E na volta, armou-se uma tempestade em pleno mar, ondas gigantescas, e eles me deram uma cuia. Falei: para que isso? É para o senhor ir tirando a água que vai entrando no barco, que se não entrar nós vamos para o fundo. E nós tínhamos um rapaz bem falante que foi designado para ir trabalhar nas igrejas da Bahia, na zona do Cacau, Ilhéus, Itabuna. E ele queria impressionar bem os baianos. Então ele estudou tudo o que podia sobre o cacau. Se perguntasse a ele quanto de divisa para o país rendeu o cacau nas exportações, ele sabia. Sabia da composição do chocolate e quanto de cacau iria. E ele queria impressionar bem os baianos. E assim ele foi. Chegou na rodoviária, uma família que de hospedá-lo estava esperando. E ele, na viagem para a casa da família, foi demonstrando a sua sabedoria sobre o cacau. Foi dormir, no dia seguinte ele falou: olha, eu quero visitar uma fazenda de cacau. E na casa tinha umas árvores no fundo do quintal. E ele perguntou: o que é isso aí? O dono da casa: isso aí é cacau. Ele sabia tudo sobre o cacau, mas não conhecia o cacau. Salmo 23 é a mesma coisa. Há muita gente que sabe de cor, inclusive da frente para fundo e de trás para frente, mas não conhece o pastor do Salmo 23. Então, que você possa viver a experiência de conhecer o pastor do Salmo 23, que é uma experiência gloriosa. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. A minha voz já foi bem melhor do que ela.
Gostava muito de cantar. Quantas vezes cantei o Pai Nosso aqui na igreja. Mas, alguns anos atrás, passei por um surto de doença. Fiquei 10 dias internado no hospital. A glicemia passou de 700. Inclusive, as minhas filhas achavam que eu não voltaria para casa. E eu cheguei a bater na porta lá em cima. Mas mandaram voltar, que ainda a missão não estava cumprida. E um dos sintomas é que eu perdi a voz, agora que estou recuperando aos poucos. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O que nós aprendemos desse salmo? Eu prometo falar apenas 10 a 12 minutos no máximo. Aprendemos aqui da forma correta de se andar com Deus. Há casais interessantes. Tempo de namoro, gostam de andar lado a lado, mãos dadas, noivado a mesma coisa, batendo os mesmos pés, direito com direito, esquerda com esquerda, e assim caminham em direção ao casamento. Vem o casamento, vem os filhos e a coisa muda. É como vermos o homem na frente e a mulher vindo atrás com os filhos todos. Por que isso? Porque com o casamento, aquele desejo de andar lado a lado desapareceu. Cada um tem a sua vida. Então, como é que nós devemos aprender a andar com Deus? Há aqueles que querem Deus na frente. Eu me lembro dos filmes que eu assistia na adolescência, na mocidade, das expedições que eram feitas ao continente africano. Então, as pessoas contratavam um guia para que fosse à frente, abrindo picadas para que eles pudessem andar. Então, o que ia à frente ia cortando galhos, eliminando os espinhos, e os outros vinham atrás, uma espécie de tapete vermelho. É interessante isso. Há muita gente que quer Deus na frente, resolvendo todos os problemas. Aliás, quem é que gosta de problema, não é? Ninguém. Então, as pessoas querem Deus resolvendo problemas, Deus abrindo picadas, e Ele vai atrás na base do sombra e água fresca. Claro que essa não é a melhor posição. Aliás, há algum tempo atrás, a gente ouvia as igrejas ensinarem: você precisa aprender a determinar as coisas. Então as pessoas davam ordens a Deus: Senhor, eu determino que o Senhor faça isto ou aquilo. Interessante essa posição. Deus na frente, resolvendo problemas, eliminando barreiras, eliminando as dificuldades, e a gente vai atrás, no sombra e água fresca, como se não houvesse mais problemas nem dificuldades. Agora, há aqueles que agem de forma contrária, aqueles que querem Deus atrás, não precisam de Deus. Para que Deus? Eu tenho inteligência, tenho saúde, tenho disposição, não preciso de Deus para nada. Então, como às vezes políticos vão inaugurar uma ponte, fazem tudo e depois convidam Cristo para assistir à inauguração. Eu me lembro de um drama que eu assisti, chamado Dom Pedro Cem. O homem montou uma expedição para buscar especiarias na Índia. Depois de algum tempo, ele percebe ao longe no oceano
a expedição de volta. E ele, num arroubo de entusiasmo, disse: agora eu sou o homem mais rico do mundo. Ninguém mais pode comigo, nem Deus pode comigo. E na mesma hora, armou-se uma tempestade no pleno mar e toda a expedição foi para o fundo. Agora aqui diz: o Senhor é tua sombra à tua direita. Então eu diria, o modo correto de se andar com Deus não é Deus na frente, não é Deus atrás, mas Deus ao lado. Vocês já perceberam, quando você sai à rua no dia de sol, a tua sombra caminha com você. Se você corre, a sombra corre. Se você para, a sombra para. Se você é devagar, a sombra vai devagar também. Porque ela está sempre ao seu lado direito. Esta é a forma correta, é andar com Deus lado a lado, dia após dia, semana após semana, mês após mês, tendo a certeza de que Ele é como nossa sombra à nossa direita. E o pastor fez menção dos problemas que a igreja de Bauru enfrentou. Eu tenho até uma foto lá comigo, uma placa na frente, na porta, fechado para a reforma. E que reforma Deus fez na igreja. Quando eu cheguei aqui no primeiro domingo, pregou o reverendo Dr. Sete Ferraz. A igreja tinha umas 40, 50 pessoas no máximo. Mas se a igreja venceu, superou as dificuldades, superou os problemas, é por uma questão: a igreja de Bauru aprendeu a andar corretamente com Deus. Sempre Deus ao seu lado, segurando a mão da igreja. E assim a igreja pode caminhar de uma forma vitoriosa e chegar até este ponto que nós chegamos. Glórias a Deus por isto. Graças a Deus por isto. Senhor, é a tua sombra à tua direita. Irmãos, irmãs, continuem firmes na caminhada, segurando firme a mão de Deus. Não queiram Deus resolvendo problemas. Os problemas são inerentes à vida desse mundo. Não queiram Deus atrás de vocês, mas Deus ao lado, caminhando cada dia juntos. E assim, na força de Deus, na sabedoria do Espírito Santo, essa igreja será sempre uma igreja plenamente vitoriosa para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Que Deus continue derramando bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa querida igreja de Bauru. Amém. Bom dia, pastor Silas. Pastor Silas nasceu no dia 20 de fevereiro de 1935. Então, o pastor Davi já adiantou, profetizou, completará 89 anos daqui a alguns dias. Ele é neto de Henrique José de Camargo, primeiro protestante da cidade de Osasco e fundador da IPI lá em Osasco. Ele foi batizado pelo reverendo Sete Ferraz, não falsete, só Sete Ferraz, no ano de 1937. Casou-se no dia 30 de janeiro de 1960, com a saudosa Terezinha Bandone Rissardi, então em memória, senão certamente estaria aqui conosco fisicamente nessa manhã. Ele foi ordenado pastor pela IPI do Brasil no dia 21 de janeiro de 1962 e foi jubilado, aposentado pela IPI do Brasil em 2005. Ele pastoreou a IPI Jardim Quitaúna, em Osasco, IPI Jardim Piratininga, em Osasco, IPI Jardim Califórnia, em Osasco, IPI Bela Vista, em Osasco, primeira IPI de Bauru, em Osasco, não, né? Em Bauru,
finalmente. Entre 1974 e 1985. Então foram 12 anos de ministério pastoral consecutivos aqui conosco. Depois a primeira IPI de Campinas e a IPI Vila Iara. Ele teve cinco filhos. A Cíntia, casada com Mateus. Magali, que está aqui. Magali, cadê? Fica em pé, para a gente, quem não conhece, ver. Magali, casada com José Ney, 3 filhos, ou seja, 3 netos, do pastor Silas. O Felipe, já reconheci, fica em pé, por favor, Felipe. A Ana Lívia, conhecida como Aninha, também está ali. E a Beatriz. Terceira filha, Roseli, também em memória, casada com Geraldo. Deu 2 netos para o pastor Silas, a Ana Laura e o André. Quarto filho, inclusive são gêmeos agora, o Arthur e o Silas Júnior. O Arthur, casado com Renata, teve 3 filhas, 3 netas, então, do pastor, Elisa, Manuela e Nicole. E o Silas Júnior, casado com Fernanda, também em memória, e deu um neto para o pastor Silas, que é o Pedro Henrique. Quem foi pastorado pelo pastor Silas nesse período de 1974 a 1985? Por favor, coloque em pé. Em pé. Até o pastor Silas vê aí um pouquinho, ó. Já tem aqui na lateral. Está denunciando a idade, né? De alguns, mas louvado seja o Senhor. Estou dando esse tempo para o pessoal da sala de audiovisual também filmar vocês, para ficar bem marcado, né? Obrigado, gente. Pode agora, vou pedir para que fiquem em pé apenas, né, as pessoas que no casamento, o pastor Silas celebrou o casamento. De quem aqui o pastor Silas celebrou o casamento? Beleza, podem sentar. Agora as pessoas que o pastor Silas fez ou o batizado ou a pública profissão de fé. Então gente levantou nos 3, né? Obrigado. Eu, né, individualmente falando, o Mário, enquanto o Mário, eu não tive esse privilégio, tá? Porque eu não era nem nascido nessa época. Mentira, eu era. Mas era criancinha ainda, tal, né? Foi em 1970, nasci em 77. Verdade isso que eu estou falando, apesar de não parecer, né? Mas eu reconheço, e tenho a oportunidade nessa manhã, pastor Silas, de dizer que não fui diretamente pastorado pelo irmão, mas fui sim indiretamente. E agradeço a Deus pela sua vida, e agora, né, várias testemunhas aqui, agradeço ao irmão pelo seu ministério, que refletiu na minha vida. E digo isto porque eu vim para a primeira IPI de Bauru, porque meus irmãos me trouxeram aqui. Mais especificamente, até pela questão da idade, a minha irmã Nildinha e meu irmão Nil, que estão aqui. Eu tenho um terceiro irmão, o Gundo, também mais velho do que eu, mas eles que me trouxeram a esta igreja. E meus irmãos, sim, presenciaram o pastor Silas aqui nesta igreja, se converteram durante o período do pastor Silas, fizeram pública profissão de fé e batismo durante o ministério pastoral do Silas. E se foram eles que me trouxeram, eu também sou um fruto. O Senhor ajudou a regar, adubar, regou tudo, e o fruto veio depois que o Senhor saiu. Então eu me considero sim também como um fruto do seu ministério pastoral aqui na primeira IPI de Bauru. O pastor Silas, pelo fato dele ter estado aqui conosco durante 12 anos, 74 a 85, por si só, já seria motivo mais do que suficiente
para esta homenagem que nós fazemos, nós, Primeira IPI, Família da Fé, Primeira IPI, fazemos para o pastor Silas. 12 anos. A nossa igreja, até o presente momento, contando já com o pastor Davi, Rodrigo, Tiago, Marcelo, nós tivemos, ao longo dos nossos 104 anos de organização, 27 pastores. 27 pastores, portanto, passaram pela nossa igreja de 1919 até 2014. Nosso querido João Fardim, ao que tu me diz, se Deus assim permitir, será o nosso 28º pastor. Dentre todos esses pastores, o pastor que teve mais tempo de ministério na nossa igreja, adivinha quem foi? Pastor Silas Rissardi, 12 anos. Nosso amado pastor Valdemar, que aqui está, 11 anos. Nosso amado pastor Paulo César Barros Monteiro, 11 anos. Pastor Silas, 12 anos. Então, por si só, questão até de estatística, números, isso já seria motivo para essa justa homenagem. Até porque ninguém fica 12 anos em nenhum lugar, seja no emprego, no mercado ou numa igreja, se não tiver motivos para isso, se não tiver valor nisso tudo. Em 1974, como o pastor Davi já adiantou, a nossa igreja, Primeira IPI de Bauru, experimentava aquilo que foi o pior momento da história dessa nossa igreja. Pior momento. 1972, a nossa igreja sofreu aí duros golpes na questão de divisão da nossa igreja, quando 80% da nossa igreja saiu, foi para o movimento da Igreja Presbiteriana Renovada, ficaram, portanto, 20 pessoas. Em 73, este grupo dissidente chegou a entrar na justiça para reivindicar esse templo, esse espaço nosso, e o juiz, à época, houve por bem conceder uma medida liminar para fechar a igreja. Então, não é de nenhuma das duas partes. Igreja fechada, em 73. Somente na última semana de 73 é que o juiz deu a decisão final para que a Primeira IPI voltasse a frequentar e utilizar esse templo. E neste contexto, nada agradável, nada simples, houve um convite para que o pastor Silas viesse pastorear a igreja. Não sei qual que seria a sua resposta, meu irmão e minha irmã, se você viria para assumir uma bomba dessa, uma responsabilidade dessa, uma situação diferente, bem diferente, complicada. Que fique também destacado que este problema não era uma coisa específica de Bauru, tá? Todas as igrejas tradicionais sofreram com este problema, a IPI também sofreu bastante nesse movimento de divisão. Mas aprove a Deus que o pastor Silas viesse para a nossa igreja. E graças a Deus que ele veio. Graças a Deus que veio o pastor Silas para cá. Em 1974, então, ele começou o seu ministério. E no livro da nossa irmã Anelise de Almeida, Sua História, Nossa História, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, é um livro que ela publicou 4 anos, quando a nossa igreja completou 100 anos. Inclusive você, meu irmão, você, minha irmã, principalmente membro dessa igreja, que tem interesse pela história da nossa igreja, aproveite, temos 3 ou 4 exemplares, 4 exemplares, dá para comprar lá depois no Salão Social, procure a Anelise. Anelise, fique em pé, para quem não souber, tem 4 exemplares, obrigado Anelise. Se alguém precisar também de outros, é possível imprimir esse exemplar. Fica a dica, comprem este livro, é uma história, pelo menos dos 100 primeiros anos da nossa igreja. E aqui temos, por exemplo, consignado uma entrevista que a irmã Anelise fez com o pastor Silas, que ele relata que no primeiro domingo, como pastor desta igreja, em 1974,
tinha umas 40 pessoas no culto. 40 pessoas nesse culto. Guardem esse número, 40. Também, numa entrevista que a Annelise fez com o nosso saudoso, amado presbítero Kyoshi Komono, ele narrou o seguinte: o reverendo Silas foi forte e ergueu a igreja após o problema da cisão. Era morador de Osasco e vinha todo final de semana, durante um ano, para dirigir a igreja, antes de mudar-se para cá. Então, pelo menos ele teve esse cuidado de não vir direto. Então, ele guardou e veio depois. O presbítero Acácio, também saudoso presbítero Acácio, famoso seu Acácio, disse ao reverendo Silas que a igreja não tinha condições de dar um salário justo ao pastor. Olha a transparência, o reconhecimento. Mas ele aceitou o desafio e mudar-se para Bauru com 3 filhas e a esposa Terezinha, que estava grávida de gêmeos. Olha o cenário. Em 1975, então, em 74 ele veio para cá, começou o seu trabalho. E em 1976, apenas 2 anos depois, né, o cenário era completamente diferente. 40 pessoas na primeira pregação, no primeiro trabalho dele aqui. A escola dominical já tinha 150 pessoas. A igreja já estava lotada. Então a gente pode imaginar 250, 300 pessoas. Temos uma narração aqui do Benjamin Temudo Lessa, que foi para o jornal Estandarte, de 15 de agosto de 76, que narra muito bem esse novo cenário, 2 anos depois da vinda do reverendo Silas. Com novo ânimo, todos puseram as mãos na obra. As dependências do templo foram melhoradas, com a construção, junto ao salão dos fundos, de um pequeno sobrado, tendo na parte térrea a parte da cozinha e instalações sanitárias. Também há um elogio à sociedade de senhoras, que vem à conta da igreja. Ele narra o seguinte aqui, para encurtar. Me fez muito bem visitar hoje a igreja de Bauru. Percebe-se que os sofridos e amargurados, em elevado grau, começaram um novo ambiente de paz, entre outros. Esquecendo esse passado recente da cisão, inclusive as divergências com os irmãos dissidentes, a disposição é para levar a bom termo a missão da igreja. A gente ficar preocupado com o que aconteceu, vamos olhar no futuro, olhar para o alvo, Jesus. E o reverendo Silas e sua esposa, achei interessantíssimo esse ponto aqui, que foi escrito pelo Benjamin Temudo Lessa. E o reverendo Silas e sua esposa, que de fato, o ministério pastoral não é só do pastor, especificamente. Claro, a ele cabe a maior responsabilidade, mas se ele não tiver a esposa, uma auxiliadora, ajudando, animando, não vai. Então, muito justa esse acréscimo feito, e não tenha dúvidas, reverendo Silas, se Dona Terezinha estivesse ainda entre nós, ela certamente estaria aqui também do seu lado, sendo homenageada juntamente com o irmão. E o reverendo Silas e sua esposa estão encontrando apoio incondicional de todos, a caminho de outras grandes realizações que começam a empolgar o rebanho. E prestem atenção no que eu vou ler agora, primeiro IPI de Bauru, família, nossa família da fé de 2024, no ano de 2024. Lá em 1976,
já se estão cogitando reformas no templo e na casa pastoral e disposição para reerguer o edifício de educação religiosa. Preciso explicar a semelhança do que eles viviam lá em 76, 77, com o momento que nós vivemos hoje, em 2024, igreja lotada, igreja cheia, como hoje, por exemplo. Sonhos, na época deles era de comprar, onde hoje fica o salão social, não tinha aquilo ali. Então compraram, e na década de 90 nós erguemos o edifício de educação religiosa que a gente tem hoje. Mas não foi fácil isto. Em 1977, também, está aqui do meu lado, né, na nossa frente, o pastor Silas Rissardi contou o seguinte, aqui no livro da Annelise, que ocorreu no dia 25 de setembro de 1977. 25, aqui eu posso afirmar, eu não era nascido ainda, Nildinho. O presbítero Acácio me disse, o Silas narrando isso, que na segunda-feira precisávamos pagar 20 mil cruzeiros e não tínhamos caixa. Domingo de manhã, falei à igreja, precisamos fazer uma campanha de fé e amor para obtermos esse dinheiro. Então, preciso que 20 famílias emprestem para a igreja 5 mil cruzeiros, sem prazo e sem juros. À noite, 4 pessoas procuraram o pastor com um cheque de 5 mil reais. Celi Alvarenga, Valdir Falcão está aqui, cadê o Valdir Falcão? A Celi não está aqui, não pode estar aqui, está acamada, mas o filho, Claudinho, está aí, presbítero Cláudio. Walter Torres, Dona Márcia, está aí? Fique em pé, Dona Márcia, por favor. Esposa do Walter Torres, obrigado. E Alfredo Marzocchi, Dinho, saudoso Dinho. Tem alguém da família aí? Então fica em pé. Sobrinha, né? Não, prima no caso. Né? Tio, obrigado. Mas não parou por aí não, irmãos. Conseguiram os 20 mil que eles precisavam. Só que tivemos 25 famílias que também contribuíram de outras maneiras, de tal forma que dos 20 mil foram arrecadados 105 mil reais, cruzeiros, né? 5 vezes mais. Então, dinheiro suficiente na época, não apenas para comprar o terreno, pagar, como construir esse salão, né? Esse que foi depois como escola utilizado para a escola dominical. Esse momento que a gente celebra nessa manhã, claro, uma maneira da gente, primeiramente, claro, estamos louvando a Deus, adorando a Deus, pela vida do reverendo Silas. Deus usou o irmão para conduzir a igreja dessa maneira. Mas eu também acredito que temos que aprender com a história. Nós temos que evitar os erros do que foi cometido na história e temos que imitar. Temos que continuar aquilo que foi feito de bom lá na história. Imitar o que é de bom. E como o pastor Davi iniciou durante a apresentação do reverendo Silas, a primeira IPI de Bauru, nesses últimos anos, tem crescido, não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Assim como a escola dominical, lá na década de 70, continuou na década de 80, foi um enorme investimento espiritual que a igreja fez. Hoje também é o nosso grande investimento, Escola Bíblica Dominical, nosso Instituto John Knox, e temos os nossos sonhos de ampliação.
física. Fato, isso aqui ficou pequeno para nós. Está claro isso? Aqui comporta lotado, estourando 350 pessoas. 400, que seja, vai colocando um em cima do outro, aí 400 pessoas. Nós temos já 900 membros. 900 membros. Então que fica o desafio para que a igreja contribua, que a igreja sonhe, se envolva, se engaje. Foi isso que aconteceu durante o ministério do reverendo Silas. E é o que está ocorrendo hoje também, nesses nossos últimos dias. Uma igreja altamente engajada, compromissada. Meu irmão, participe dos eventos da igreja. Participe, por exemplo, do acampamento de carnaval, dos nossos trabalhos. Contribua moralmente com a igreja, dando bom testemunho. Contribua financeiramente com a igreja, dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas, é dever nosso. Se você sonha juntamente conosco por um novo espaço, sonha com mais parcerias missionárias, sonha com novos investimentos no John Knox, precisamos de dinheiro. Esse dinheiro tem que sair dos irmãos e das irmãs, tem que sair de nós. Mas, pastor Silas, eu comecei falando um testemunho pessoal de que eu não fui pastoreado pelo irmão, mas me considero sim como um fruto do seu trabalho. Mas agora eu quero que todos os membros da primeira IPI se coloquem em pé. Todos os membros. Inclusive o nosso conselho ali. Na verdade, reverendo Silas, todos nós aqui que estamos em pé, somos frutos de um trabalho seríssimo, abençoador, que Deus desenvolveu durante o seu ministério. Todos nós somos frutos. O senhor provavelmente não conhece a boa parte daqui da igreja, porém, tem sim a participação, porque a nossa igreja correu riscos de acabar naquele período. A nossa igreja correu o risco de terminar, irmãos e irmãs. 80% saíram da igreja. Mas 20 insistentes, inspirados pelo Senhor, ficaram aqui. E está aqui a igreja, em pé. Literalmente em pé, né, no caso. Que nós somos a igreja, não é o templo, não. A gente poderia estar em outro lugar. Como talvez a gente esteja daqui a alguns anos em um outro lugar. Mas a igreja permaneceu. A primeira IPI de Bauru permaneceu. E que permaneça até Jesus voltar. Que Deus coloque na nossa existência, da primeira IPI de Bauru, nessa nossa comunidade de fé, nessa nossa família, outros pastores, outros servos de Deus, iguais ao reverendo Silas. Os irmãos podem se assentar. Eu quero chamar o pastor Davi para vir aqui, porque tem mais uma associação que eu quero fazer, a última. O reverendo Davi, ele está conosco desde 2011. Ele veio para cá como missionário, obreiro, mas faz parte da equipe pastoral desde 2011. Ou seja, nós estamos falando de 14 anos de caminhada conosco. Se a gente criar um outro critério de membro da equipe pastoral, a primeira IPI de Bauru de 2024 tem hoje este pastor de referência. Nenhuma outra pessoa esteve tanto tempo na equipe pastoral, na história da nossa igreja, como o reverendo Davi. São 14 anos, que venha mais inúmeros. Então também aproveito para ressaltar esse momento que a gente vive hoje, em 2024, na primeira IPI de Bauru. Continue Deus te abençoando, te guardando, e que Deus coloque no seu caminho referências, como
o do pastor Silas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe.